Bom dia, muito obrigado pela presença. É um prazer para nós trazer a todos o resultado da gestão dos investimentos. Nós vamos apresentar hoje para vocês o resultado de 2024, já um pouco de 2025. Nós vamos apresentar também ah, como os investimentos da Previdata, o modelo de gestão dos recursos da Previdata é feito na entidade, e eu gostaria de informar que, ao longo dessa apresentação, a equipe de investimentos estará aqui conosco, o Donato e o Felipe, ao longo dessa apresentação, prontos também para responder no chat as questões que forem levantadas. Nem tudo que for levantado poderá ser respondido ao longo dessa apresentação, talvez por ser questionamentos que possam vir a ser necessário responder por um e-mail, alguma coisa, para ser uma questão um pouco mais complexa, que um chat seja pequeno, uma resposta precisa ser um pouco mais consolidada, um pouco maior. Então, nós pediremos a licença para pegar o nome, pegar o e-mail e responder diretamente, e depois disponibilizar aos demais a resposta. Então, ao longo dessa apresentação, eu peço que, quando fizerem os seus questionamentos para o chat, estaremos aqui. Aquele que estiver falando terá o apoio dos demais nas respostas do chat. Então, a nossa equipe estará aqui disponível a todos para responder os questionamentos. E nós, aqueles que nós não tivermos tempo ou exigir uma resposta um pouco mais longa para ser dada em termos de chat, nós responderemos diretamente por e-mail. Os canais da Previdata sempre estão abertos à disposição de todos para, ao longo da apresentação ou após a nossa apresentação, estão sempre disponíveis agora também por WhatsApp. Felipe, por gentileza, estou aqui junto nessa apresentação com o Donato. Donato é o coordenador da área de investimentos, Felipe é nosso analista. A área de investimentos da Previdata tem 3 pessoas, composta pelo Donato, que já é um profissional com mais de 35 anos de casa, Felipe, que é um analista com mais de 10 anos de casa, eu, que sou o diretor de administração e finanças, e tenho 33 anos de casa, e o Rodrigo, que chegou agora, tem pouco mais de um ano, e compomos, né? Eles três compõem a área de investimentos, e eu sou o diretor dessa área. Felipe, por favor. A gestão dos investimentos, ela nunca é feita, né, só por uma área ou por uma pessoa. Ela não passa por um crivo único. Isso é muito importante. Muito importante dizer que a Previdata, ela não tem uma gestão apartada, partindo de um único pensamento, né? Primeiramente, ela é focada e distribuída por segmentos de ativos. E essa segmentação de ativos, ela é feita com base em diferentes classes. Essas classes, ela buscam sempre rentabilidade e segurança. E essa rentabilidade e essa segurança, ela é feita com o perfil do plano. Todo plano, ele parte de um regulamento. Então, o plano CV Previdata 2, o plano PRV Saudado, eles têm um regulamento. Esse regulamento dos planos, eles partem de um princípio previdenciário. Esse princípio previdenciário, ele vai fazer com que, observada a legislação, observado todo o regramento, seja criado em cima da sua população, da sua massa, das suas perspectivas, das suas premissas e hipóteses, seja criado o perfil dos investimentos, das suas alocações. E aí sim, nós teremos as diferentes classes de ativos que são o objetivo a ser buscado
para compor a rentabilidade, a segurança que nós vamos buscar em termos de ativos para compor o patrimônio a ser rentabilizado em termos de buscar a, a rentabilidade que vai ser dada para buscar o compromisso atuarial. A distribuição dos investimentos, muitas vezes nós tentamos compará-lo ao que o mercado oferece. Então, nós buscamos no mercado fundos PGBLs, fundos de renda fixa, de renda variável, e é muito complexo isso, porque vou dar um exemplo do plano CV Previdata 2. O plano CV Previdata 2 é um plano híbrido. Ele tem uma característica de que, em determinado momento, ele pode virar um plano de benefício definido. Então, nós temos dentro dele um plano CD, de contribuição definida, e um plano BD, de benefício definido. Em determinado momento, ele pode se tornar um plano BD. Ele é uma mescla de plano BD e plano CD. Um PGBL, ele não tem essa característica. Um plano CD puro, ele não tem ali dentro, por exemplo, benefícios de risco. Eles são contratados fora de uma seguradora, em termos de seguro. Então, um plano CV, ele não é uma característica que poderia ser comparável a um plano PGBL, por exemplo. E aí, quando nós comparamos produtos diferentes, é difícil nós termos parâmetros que possam ser nivelados. A que pese isso, ao longo dessa apresentação, tanto Donato quanto Felipe farão com que nosso plano CV Previdata 2 busque, dentro dessas limitações, a que pese isso, mostrar a rentabilidade dele comparáveis com planos de PGBLs. Contudo, há regramentos que distanciem esses produtos de fundos, por exemplo, fundos de mercados, fundos de renda fixa, de renda variável, porque a legislação previdenciária, a legislação que nos rege, o Conselho Monetário Nacional, determina para as entidades fechadas de previdência complementar, é distinta daquelas que outros fundos de mercado, que não esses, possam alocar recursos. E é importante falar que as entidades fechadas, como a Previdata e outras entidades, elas possuem um regramento bem distinto de entidades, por exemplo, entidades abertas, seguradoras, que têm também regramentos diferenciados de fundos de investimentos, que são entidades que bancos ou assets que têm outro regramento. Portanto, a forma de se regrar os recursos, elas não são entre si comparáveis. E, portanto, tem que ser também melhor explorados isso nos efeitos a que pese o Donato e o Felipe vão fazer esses termos de comparação. Por favor, Felipe, a próxima. O objetivo do produto previdenciário é sempre o longo prazo. Por conta disso, o plano CV Previdata 2 e o plano PRV Saudado, eles possuem uma política de investimentos voltada a capturar recursos, a investir recursos, objetivando um prazo mais longo. E isso é importante falar, porque as alocações, elas não visam uma troca de recursos no curto prazo. Essa troca de recursos, elas não são orientadas para comprar e vender, comprar e vender. Elas são orientadas para, por exemplo, no plano PRV Saudado, elas são orientadas para casar ativos e passivos. No plano CV Previdata 2, muito dos ativos, embora marcados a mercado, são orientados para levar a vencimento.
e sofrem os efeitos da oscilação dos ativos, mesmo marcados a mercado. Agora, há uma nova legislação que permite levar, dependendo da capacidade das entidades, levar a vencimento. Portanto, eu sempre peço que as pessoas possam visitar nosso site e buscar as nossas políticas de investimentos, e ali há todo o nosso regramento, tudo aquilo que a Previdata pode fazer em termos de gerir os seus recursos. As políticas de investimentos, elas contêm todo o padrão de nosso regramento interno. Temos também normas que determinam como nós fazemos a seleção dos ativos. E o foco do objetivo de longo prazo, ele está totalmente alinhado aos regramentos, ao regulamento que um plano de previdência possui, que é distinto, por exemplo, de um fundo, quando nós buscamos ele como pessoa física num, numa plataforma de banco, numa plataforma de um site, que ali nós temos até produtos diferenciados. Eu vou dizer aqui, por exemplo, um fundo, nós temos um fundo de até 1 ano, até 6 meses, até 5 anos, são produtos totalmente diferenciados de um produto previdenciário. A regulação como já tinha mencionado, a regulação das entidades, a regulação atual vigindo é a 4994 do Conselho Monetário Nacional, ela é diferenciada de outras, ela é mais restritiva, ela impõe limites que as entidades devem observar. E por conta disso, não poderia ser diferente, ela traz um pouco mais de conforto para o participante assistido, ativo e assistido, por conta de trazer mais segurança em termos de saber que o patrimônio é menos exposto a certos tipos de risco no mercado financeiro. Isso é bom, mas isso também traz algumas limitações. Não quer dizer que o perfil de um plano não possa ser mais agressivo ou menos agressivo, ou menos ou mais arrojado, que isso tem a ver com a exposição que se faz a um segmento. Você pode ter mais segmento, por exemplo, só a título de exemplo, mais segmento de renda fixa, renda variável, que traz mais volatilidade, se é mais arrojado ou não. Mas você tem mais limitações de exposições a outros tipos de perfil que traz ali, sim, uma proteção maior. Felipe, por favor. O modelo de gestão, e eu acho muito importante deixar aqui para todos, claro, para a Previdata, como nós fazemos internamente, e isso é muito importante, que eu entendo como diferencial, é que não parte, por exemplo, do entendimento único do Donato, do Felipe, meu, ou da diretoria executiva, ou de um colegiado único. As alocações da Previdata, elas partem sempre, como nós vimos, de um entendimento do que um plano foi desenhado. Então, tem um desenho do plano. Nós, a partir desse desenho do plano, ele é, ele é pego o desenho, ele é entendido em termos de regulação, olhado os normativos internos. Feito isso, ele passa por um crivo de estratégias. Então, olha-se o regulamento, olha todo o desenho previdenciário, olha a conformidade legal, olha-se os normativos internos, olha as estratégias que podem ser construídas para se atingir o objetivo do que seria a meta atuarial, um casamento de ativos e passivos de uma fronteira para se buscar atingir as premissas e hipóteses, a meta atuarial daquele plano, pode ser INPC mais 4, 5, 3, 6, não importa qual que seria a meta atuarial nesse tipo de exemplo que eu estou dando agora, você busca aquilo que foi desenhado para o plano, você olha as premissas e hipóteses, faz a seleção da estratégia,
para se atingir aquilo em cima de parâmetros que nós buscamos no mercado. E aí nós utilizamos fontes públicas para isso, CVM, Ambima, buscamos também fontes dentro do broadcast, dentro de outros fornecedores de dados que são parâmetros de mercado e nós não temos essa fonte interna de elaboração. Então, nós buscamos sempre na Ambima, enfim, temos consultoria Aditus também, que fornece uma quantidade interessante de entidade de previdência, como a Previdata. Buscamos a prospecção do que seria o mercado à frente, construímos os cenários e, diante disso, são tratadas as estratégias, passa pelo crivo, primeiramente, de mim, que sou o diretor da área, apresento a diretoria executiva, apresentamos a diretoria executiva, apresenta para avaliação do comitê, que é consultivo, e depois ao Conselho Deliberativo para aprovação. Feito isso, volta-se para a área de área de investimentos, que aí sim vai fazer um processo de seleção de fundos. A Previdata ela não faz gestão de ativos, nós fazemos seleção de fundos por uma ferramenta independente, ou seja, para que não haja nenhuma tendência de seleção que possa prestigiar uma, uma casa, nós chamamos de casa, como se fosse um Bradesco, um Itaú, ou um qualquer gestor, nós temos uma ferramenta chamada Quantum. Essa ferramenta é uma ferramenta ampla de mercado, ela não tem uma forma de se direcionar alguma coisa. Quando nós entramos com uma decisão lá, vai se aplicar num segmento, você coloca todos os parâmetros, ela vem tudo aquilo que o mercado permite se fazer, faz um filtro, esse filtro está ali todo o regulamento da política, das normas que a Previdata tem, e aí nós fazemos o estudo volta para a diretoria executiva apreciar, e é feita a seleção dos fundos para serem alocados dentro do filtro, que estão ali todas as regras, todos os regramentos que a Previdata possui. Isso é muito importante para que não haja nenhuma tendência que se faça em torno de A, B ou C, na escolha de qualquer seleção de ativos que são fundos de investimentos. A Previdata, o único ativo que a Previdata aloca diretamente são títulos públicos federais, são NTNB, são NTNBs. Fora isso, a Previdata não aloca nenhum tipo de ativo. A Previdata só aloca em fundos de investimentos. Portanto, após isso, a diretoria dá ciência ao Comitê de Investimentos e dá ciência ao Conselho Deliberativo. Por favor, Felipe. Para que possa definitivamente ser alocado em fundo, e é muito importante que esse é o passo final, nós temos um agente que nós chamamos de agente custodiante, agente compliance, que é o Bradesco Custódio. Ele faz o último passo. Nós mandamos essa seleção de fundos para ele, que faz a leitura do regulamento do fundo e, em comparação à resolução 4994, a política de investimentos e os nossos regulamentos internos. Se tudo estiver de acordo com o que a Previdata, né, que foi aprovado pela diretoria, que foi referendado pelo comitê, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, estiver adequado, aí sim, o Bradesco Custódia manda um documento para a Previdata falando que está apto a receber recursos da Previdata. Fora isso, ele nem liquidaria a operação. E aí a operação fica apta a receber recursos e nós podemos fazer a alocação de recursos com o fundo. Portanto, há uma cadeia de aprovações
para que os recursos possam ser definitivamente alocados. Isso é muito importante, que aí sim, quando nós falamos em buscar rentabilidade e segurança, nós buscamos rentabilidade e segurança de forma quantitativa, qualitativa e também num processo que não parte do entendimento do Donato, do Felipe, ou do diretor, ou de uma diretoria, mas passa por um processo, Felipe, por gentileza, por um processo que ele parte do regramento, do regulamento do produto previdenciário, isso é muito importante que seja dito, e aí desse regulamento, desse produto previdenciário, ele é lido em termos de legislação, sim, dos investimentos, nós olhamos para aquilo, olhamos para a meta a ser atingida em relação ao produto, nós estamos olhando as políticas e normas internas, olhamos para se for um plano de benefício definido, um ALM, se for um plano de CV ou CD, uma fronteira eficiente, avaliações das estratégias, seleções de ativos, acompanhamento e monitoramento de mercado e depois processos de revisão que envolvem toda a dinâmica que foi mencionada. E esse processo decisório, no meu entendimento, traz a segurança e muito mais ainda, que tudo que foi mencionado só pode ser liquidado quando temos ainda um terceiro que só permite que isso seja feito quando o regulamento no fundo de investimentos, a Previdade não faz gestão de ativos, ela faz gestão por fundos, exceto compra de títulos públicos, e é importante falar que a resolução, a legislação do Conselho Monetário Nacional, ela diz que, no Brasil, é importante que se diga isso, no Brasil, títulos públicos federais são entendidos como livres de risco. Portanto, na nossa regulação, nós podemos ter até 100% deles. Para isso, eles não são entendidos como ativos de risco. Por isso, é desnecessário entendê-los como produtos que precisam ser avaliados como previamente produtos que precisam de uma autorização para alocação, precisa ser internamente. Por conta disso, nós precisaríamos, por exemplo, de autorização do Conselho Deliberativo, uma avaliação do Comitê de Investimentos, da diretoria executiva, isso normal, natural. Mas não precisaria, por exemplo, de uma autorização da custódia do Bradesco, porque a nível de legislação nós estaríamos já cobertos, porque poderíamos ter até 100% desses ativos. Eu vou passar agora a palavra para o Donato, para o Felipe, mais especificamente para o Donato, e reiterar que vocês podem continuar enviando no nosso chat perguntas e nós vamos aqui continuar respondendo elas e, na medida do possível, aquelas que forem exigirem de nós uma resposta mais substancial, responderemos por e-mail. Donato, fique à vontade, por favor. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Eu sou o Donato. Para aqueles que não me conhecem, eu estou aqui na Previdata como coordenador de investimentos. Vou falar para vocês, tentar passar aí uma visão macro de ambos os planos, seja o CV Previdata 2 ou o PRB Soldado. Mas a seguir o Felipe vai entrar mais no detalhe dos resultados e das estratégias alocadas por segmento. Previdata faz gestão do plano de previdência CV Previdata 2, né, que é um plano de contribuição variável. E esse plano ele tem uma constituição mais definida em termos de parâmetros de gestão dentro dos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimento exterior. Por favor, Felipe. Essa diversificação no portfólio, ela respeita todo esse contexto que o Eduardo bem colocou aí de processos de governança dentro do investimento, né, das etapas dos processos. E isso traz a que pese em algumas janelas a gente não ter conseguido o resultado
que a gente esperava, mas isso traz, ao longo dos anos, um resultado bem positivo e vocês vão poder observar isso nos slides mais à frente. Nessa fotografia aqui, a gente mostra o quanto da evolução patrimonial o Plano CV Previdata 2 teve ao longo dos anos, né? Se a gente olhar ali a fotografia de 2009 até 2025, a gente consegue demonstrar todo o processo de uma evolução patrimonial. Em todos os anos a gente conseguiu apresentar uma evolução patrimonial mais consistente, né? E a gente tem, assim, dentro da nossa montagem de estratégia, uma preocupação muito grande com a liquidez, né? Essa liquidez, ela acaba trazendo impacto direto na gestão, porque a Previdata tem que observar a questão de ativos mais líquidos para que possa ser honrado os nossos compromissos administrativos e previdenciários. E a gente sabe que quando você busca um pouco mais de rentabilidade, um pouco mais de liquidez, você tem que trazer ativos para a carteira de maior risco e uma estruturação maior para que a gente possa, ao longo do tempo, conciliar a nossa necessidade de caixa com rentabilidade futura. Esse plano CV Previdata 2, ao final ali de 2024, ele fechou com patrimônio aproximado de 921 milhões, né? E já em 2025, que foi uma janelinha curta, eu não gosto muito de olhar em janelas curtas, mas janeiro de 2025 foi uma janela especial para o plano, onde você pôde observar uma menor aversão a ativos de risco. O plano teve um considerável aumento patrimonial para 940 milhões de patrimônio, encerrando o mês de janeiro assim. Isso não quer dizer que a gente tenha essa expectativa para o ano de 2025. Eu acho que 2025 vai ser um ano talvez mais desafiador que 2024, mas quando a gente olha essa fotografia, a gente tem certeza de que a gestão, o processo de gestão está correto. Em algumas janelas a gente não conseguiu o resultado, mas em outras a gente conseguiu o resultado bem positivo. Então, o que faz, assim, eu acho que o Eduardo bem colocou na apresentação dele, é que nós devemos olhar um plano de previdência sobre a ótica de longo prazo, né? E não em janelas curtas, porque isso pode acabar distorcendo o resultado. Felipe, por favor. Aqui a gente tenta passar para vocês uma fotografia da composição dos investimentos, especificamente como o plano encerrou o mês de janeiro, né, janeiro 25, né, e a gente tem aqui uma fotografia onde a gente pode observar uma composição mais parruda de alocação do portfólio dentro do segmento de renda fixa. O segmento de renda fixa, a gente tem duas estratégias para fundos de curto prazo, né, para os fundos que a gente utiliza para atender as nossas demandas de curtíssimo prazo, que são os fundos DI e o fundo inflação. Mais à frente, o Felipe vai aprofundar nessas estratégias e, como o Eduardo bem colocou, nós temos uma parcela boa dessa carteira também alocadas em títulos públicos, que é onde a gente tenta administrar ali, fazer um melhor alinhamento com a necessidade do plano. Na parte de renda variável, a gente tem uma exposição mais ou menos de 14%, 13,99%. Né? Essa composição também ela vai ser diluída e administrada entre fundos de investimento com estratégias diferentes, em que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é superar o nosso benchmark, que é o Ibovespa. Né? A gente tem essa composição de carteira todas em fundos, né? Mas a gente busca, diante de um cenário, fazer as alocações, respeitando sempre todo aquele critério de governança que o Eduardo bem demonstrou, dos processos, né, junto aos colegiados, junto à montagem de estratégia e, por último, na seleção de fundos. Caso esse cenário a gente identifique algum ruído, alguma ruptura daquilo que nós estávamos acreditando, a gente prontamente tenta administrar e passar uma nova montagem de carteira para aprovação dos colegiados. Na parte de estruturados,
a gente tem uma parcela um pouco menor, ali 11%, 10,98%, que ela é distribuída entre FIPs, que são os fundos de investimento em participação, e os fundos multimercado. Só uma observação com relação a essa caixinha de estruturados, a gente tem observado ao longo dos anos aí, um retorno bem abaixo do que a gente queria. Isso não foi um privilégio da Previdata, isso foi uma questão de mercado. A maioria dos gestores não conseguiram entregar aquilo que eles prometeram, e a Previdata, observando isso ao longo dos anos, veio diminuindo consideravelmente a sua participação nesse segmento e montando novas estratégias para que a gente conseguisse capturar um retorno positivo. Na parcela de exterior, a gente tem quase ali 8%, 7,79%. Essa parcela está distribuída entre duas estratégias em termos de segmento, renda variável global e renda fixa global, e subdividido, renda variável subdividida entre cenário Europa, Ásia e Estados Unidos, e uma especificamente para Estados Unidos. Na parte de renda fixa, a gente trabalha com uma gestão que atua especificamente em juros, crédito, commodities, né? E esse resultado, como vai ser demonstrado mais adiante, ele foi muito positivo em 2024. Esse limite a gente tentou trazer o máximo possível dentro do que a legislação permite, né? E dentro do que o plano também aceita. Toda vez que a gente vai montar uma estratégia ou administrar uma composição, sugerir uma composição de carteira, a gente respeita a necessidade e o perfil do plano, né, em termos de liquidez, de nível de risco, de VaR, né, com o cenário. Tenta conjugar esses dois fatores para tentar trazer essa fotografia da melhor maneira possível em termos de composição na busca do resultado. Na parcela de operações participantes, o plano CV Previdata 2 encerrou em janeiro de 2025 com 6,5%, 6,62%. Né? Esse percentual tem aumentado ao longo dos anos, o que para a gente, em termos de gestão direta, a gente não tem muita interferência. A única coisa que a gente faz sobre essa carteira é tentar trazer o máximo possível da taxa da meta atuarial para a taxa do plano, tentando alinhar isso da melhor forma possível. Por favor, Felipe. Aqui a gente demonstra para vocês, nessa fotografia, o quanto o plano tem de alocação em termos de volume financeiro, né? E assim a gente pode ver ali, conforme colocado ali, um peso maior em renda fixa, e quanto é definido na nossa política de investimento, limite mínimo, limite máximo, o objetivo da gestão, e como a gente pode observar ali, a gente tem em alguns segmentos, a gente tem um pouquinho acima do objetivo, como renda fixa, renda variável, na parte de estruturados um pouco menos, exterior também um pouco menos, mas isso é o que eu queria passar para vocês, que esse peso demonstrado, ele vai se ajustando ao longo do exercício e a gente vai administrando conforme a mudança de cenário. No canto na coluna da direita, ali a gente tem o limite máximo que é permitido pela resolução 4994, que é a que norteia os investimentos das entidades fechadas de previdência complementar. Por favor, Felipe. Falando um pouquinho do plano PRV Saudado, é um plano à modalidade de benefício definido, né? E da mesma forma que a gente olha para o plano CV, a gente tem um cuidado muito grande com esse plano, que é o plano PRV Saudado, exatamente por ser saudado, e a gente tem, nesses últimos anos aí, necessitado de desinvestimento, ou seja, a nossa obrigatoriedade financeira, seja ela administrativa ou previdenciária, para cumprir os benefícios, ela tem sido maior que a receita do plano. Então, a gente tem um cuidado muito grande na montagem de gestão em todos esses segmentos, conforme eu falei para os senhores, em renda fixa, variável, investimentos estruturados, investimento exterior, que possa atender a essa necessidade, a esse movimento, sem faltar liquidez. E a gente tem conseguido isso com muito êxito, né? Ao longo desses últimos anos aí, a gente tem
só para vocês terem uma noção, um desinvestimento mais ou menos na ordem de 6 milhões de reais todo mês. E a gente tem trabalhado muito para que a gente tenha uma liquidez robusta para atender essa necessidade e consiga capturar uma rentabilidade bem positiva. E o que a gente tem conseguido nesses últimos anos aí é superar a meta atuarial do plano. Por favor, Felipe. Aqui também a gente mostra uma fotografia no mesmo período do Plano CV, lá de 2009 até 2025, e com tudo isso que eu falei para vocês, dessa necessidade de desinvestimento, a gente tem conseguido, através da gestão dos ativos, apresentar uma evolução patrimonial muito positiva ao longo desses últimos anos. Ali, se a gente olhar o período pós-pandemia, a gente tem conseguido evoluir com relação ao patrimônio, mesmo diante das adversidades e da necessidade financeira. Fechamos ali janeiro de 2025 com mais de 1.162 milhões de patrimônio, que é muito bom para a gente. Por favor, Felipe. Aqui também uma fotografia da composição dos investimentos. Na parte de renda fixa, exatamente por aquilo que eu falei para vocês, a gente tem uma necessidade maior nesse plano de ter um alinhamento de ativo com passivo, e por isso a composição de renda fixa ela é mais expressiva. A gente tem quase ali 84%, 83,32% em renda fixa. Nesse plano, a gente consegue ter uma particularidade, conforme a legislação nos permite, de comprar títulos públicos marcados a vencimento, o que nos permite ter uma trava sobre a nossa meta atuarial, sobre a necessidade do plano, e a gente tem conseguido aí capturar metas bem acima bem acima das metas, de uma forma muito positiva, e a gente tem uma composição mais parruda também dentro do segmento de renda fixa em título público. A gente tem uma outra parcela desse segmento com fundos de caixa, com fundos de crédito de curtíssimo prazo, mas a nossa composição maior está alocada em NTN-Bs. Na nossa parcela de renda variável, é uma parcela menor, porque esse plano, conforme eu falei para vocês, ele tem uma abertura de risco menor, né? Ele não pode correr muito risco, então a gente olha para o VaR, olha para o risco do plano, quanto é aceitável, e por isso tem uma parcela de renda variável menor. O que nesses últimos anos, conforme o segmento de renda variável tem tido, o Ibovespa tem apresentado um retorno negativo, para o plano foi mais positivo ter essa parcela alocada em menor nível de risco. Dentro da carteira de renda variável também nós temos alocações em fundos com diversas estratégias, sempre objetivando ali superar o Ibovespa. Na parte de estruturado, da mesma forma, a gente tem uma parcela, em comparação com o plano CV, uma parcela menor, né, também alocadas em fundos multimercados e em fundos de investimento em participação. E ali, mais adiante, o Felipe vai demonstrar como é que está essa composição em cada plano, mas a gente busca também observar a questão da liquidez, né? Os fundos de investimento em participação, eles têm prazos mais longos, né? Talvez ali 10, 15 anos, uma média mais ou menos da nossa carteira, e os fundos multimercado têm de 40 dias, em média. Então, a gente também tenta conciliar essas alocações de uma forma que atenda à necessidade do plano. Um outro ponto é que, como a gente tem um plano saudado, né, e essa necessidade é maior em termos de liquidez, a gente corre muito menos risco nesse plano, tentando fazer as alocações de uma forma estruturada. Nesses últimos anos, o segmento não tem apresentado um retorno positivo, né, e a gente tem movimentado e refeito as estratégias ali ao longo dos anos, até às vezes até mais de 2 vezes, tentando montar aí uma composição de carteira que atenda às nossas necessidades. Mas, como eu falei no plano CV e aqui no plano PRV da mesma forma, o mercado de estruturados tem sofrido bastante. A maioria dos gestores da indústria, né, não tem conseguido bater as suas metas. Na parcela de exterior, a gente também tem uma parcela pequena, 2,08%, né, que pese o segmento teve um excelente retorno no ano passado, a gente aqui teve que respeitar o perfil do plano e, por isso, a alocação é uma alocação pequena. Na parte de operações com participantes, a gente também tem uma parcela menor, ela vem
caindo ao longo desses anos e, consequentemente, está migrando no outro plano. O plano CV tem tido uma composição de alocação mais robusta e o percentual maior. Na parte de imóveis, é um valor de 0,28%. Isso não faz muita diferença dentro do portfólio. Cabe registrar aqui que essa alocação é considerada somente para o imóvel que a Previdata utiliza para uso próprio. Não é uma questão de gestão dos investimentos. Por favor, Felipe. Aqui é uma fotografia do volume financeiro alocado em cada segmento, né? O peso, e conforme eu falei para vocês, a gente tem um peso muito maior em renda fixa, de forma a ter menos risco e estar mais alinhado com a meta dos planos. A estratégia de percentual de alocação, o objetivo de alocação e o quanto a resolução nos permite, né? Eu acho que essa fotografia exemplifica bem o porquê que a gente tem conseguido bater meta no plano PRV ao longo desses últimos anos, aí, muito em função de uma menor exposição aos ativos de risco, que fez mais sentido olhando a fotografia para trás de um cenário mais adverso a esses ativos. Por favor, Felipe. Aqui uma fotografia daquilo que a gente observou ao longo de 2024, né? O que chamou muito a nossa atenção e o que impactou direto na gestão, né? Isso teve reflexo na gestão, né? De uma forma positiva ou não, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar, né? A gente teve a alta da Selic, a inflação acima da meta, a questão das incertezas fiscais, que trouxe uma maior aversão aos ativos de risco, né? Queda da bolsa, desvalorização do real, o estímulo monetário no exterior e a eleição nos Estados Unidos. Todo esse cenário, de uma certa forma, impactou negativamente ao plano CV, né? Que isso trouxe, como o plano tem uma exposição maior aos ativos de risco, ele acabou sofrendo mais do que o plano PRV. O PRV, por uma questão de uma gestão mais conservadora, acabou conseguindo entregar o resultado esperado. O que eu queria falar para vocês é que a gente, assim como o Eduardo muito bem colocou, a gente tem que ter uma ótica num plano previdenciário de longo prazo, né? Janelas curtas talvez tragam distorções de resultados que não refletem a gestão. Então, queria deixar vocês bem tranquilos que nós estamos atentos a todos os movimentos de mercado, tudo que está acontecendo. A gente promove revisões nas estratégias a todo momento, revisões de política semestralmente, análise de estudo de ALM, fronteira eficiente. Isso a gente tenta traduzir a nossa busca no resultado efetivo acima da meta. A gente tem trabalhado constantemente para que isso aconteça. Às vezes consegue, às vezes não consegue, tá? Mas o esforço não deixa de existir. Queria agradecer aqui a oportunidade e colocar à disposição de vocês para qualquer questionamento. Passo a palavra para o Felipe, que vai exemplificar aí de uma melhor forma a estratégia, esmiuçar um pouquinho mais sobre o que a gente faz em cada segmento e falar um pouquinho também do resultado do plano. Muito obrigado, gente. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Felipe Picanço, analista de investimentos da equipe junto do Donato e do Rodrigo. Eu vou aproveitar esse gancho dessa apresentação sobre o cenário de 2024, né, e tentar vincular cada item que nós estamos nesse slide com o que eu vou mostrar mais à frente com os resultados da carteira dos planos, né, e como cada pontinho desse na apresentação fica vinculado aos resultados da carteira de renda fixa, renda variável, estruturados e exterior. Quando a gente faz a retrospectiva de 2024, quando a gente fez a análise do cenário macroeconômico, a gente tinha uma expectativa grande de que a gente pudesse entrar em ciclos de redução de juros, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e também na Europa. Essa visualização que o ano de 2024 poderia ter um estímulo monetário em todos os blocos era uma visão positiva de que uma taxa de juros menor no mundo, ela teria uma taxa de desconto menor no fluxo de caixa das empresas. Isso poderia fazer as empresas se valorizarem e os ativos de risco terem uma precificação que seriam positivas para as nossas carteiras. No desenrolar do ano...
Felipe, dá licença, acho que você não está passando o slide. Não, eu estou parado na tela de cenário de 2024 mesmo. Quando a gente faz a avaliação do desenrolar dos meses, a gente viu que a inflação nos Estados Unidos ela não cedeu o quanto era esperado no primeiro trimestre do ano. Isso postergou um pouco as decisões de redução de taxa de juros nos Estados Unidos, né? A gente tinha expectativa de que houvesse uma redução no primeiro trimestre, isso ficou para início do segundo semestre, então isso dá uma segurada nos resultados que nós esperávamos. Consequentemente, aqui no Brasil, a nossa inflação também começou uma trajetória de alta durante o ano de 2024. A gente tinha expectativa de que essa inflação pudesse ficar dentro do centro da meta estabelecido pelo Banco Central, que é de 3%, podendo chegar até 4,5% ao final do ano. E o que nós enxergamos foi uma trajetória mês a mês que colocava dentro das expectativas que essa inflação, na verdade, ia ficar acima desses 4,5%. Essa inflação veio estimulada também por uma questão fiscal, né? A gente também veio acompanhando todo mês os resultados do governo central. A gente vinha identificando, né, junto das análises que nós fazemos com as consultorias que nos auxiliam, que o déficit primário que vinha sendo gerado nas contas poderia ser prejudicial no fechamento de 2024 e possivelmente para 2025 e 2026, né? A gente estava num cenário que a gente estava com uma despesa maior que a receita, isso gerava um déficit primário nas contas, e esse déficit primário gerava um juros de dívida maior, né? E essa trajetória de juros da dívida em percentual do PIB, numa ascensão, gerava uma incerteza para os investimentos, né? Favorecendo essa fuga de ativos de risco que nós colocamos como explicação. E aí, já entrando nos resultados de 2024, quando a gente faz a análise da carteira do plano PRV, a gente identifica que a gente consegue bater a meta atuarial. Nosso resultado foi de 9,96, consolidado contra 9,93 da meta, que é INPC mais 4,93. A nossa renda fixa teve um resultado de 14,31, nossa renda variável menos 15,13, os estruturados menos 8,55 e o exterior com alta de 36%. Já no plano CV, o resultado consolidado foi de 2,09 contra uma meta atuarial de 9,09, que é representada pelo INPC mais 4,13. A nossa renda fixa ficou em 5,82, renda variável, assim como no PRV, menos 15%, estruturados menos 7%, exterior com alta de 38%. Aqui nós trazemos nesse slide uma comparação que nós fazemos com entidades fechadas de previdência complementar, assim como a Previdata. A Agit faz esse estudo mensal para as entidades parceiras que trabalham com ela, onde dentro de uma amostra das entidades, ela consegue trazer para a gente, entre plano BD, plano CV, planos CDs e todos os planos, considerando cada caixinha de investimentos, de renda fixa, renda variável, estruturada exterior, o quanto essa amostra de entidades consegue superar as metas dos segmentos e das carteiras dos planos. Começando pelos planos BD, a gente identifica que em 2024, apenas 41% das entidades conseguiram superar a meta atuarial. Nesse cenário, a Previdata está dentro dessa amostra das entidades que conseguiram bater a meta atuarial. E no plano CV, 11% conseguiu bater essa meta atuarial. E a Previdata no plano CV fica dentro da amostra que não conseguiu superar a meta. Eu acho que é um quantitativo que mostra o desafio que foi o ano de 2024 para todas as entidades, né? Cada entidade aqui tem a sua respectiva meta atuarial, então cada uma assume um risco na gestão dos investimentos que vem a compensar em retornos o que é necessário bater de meta atuarial para o ano. Então, cada entidade aqui vai ter uma gestão diferente, mas nessa amostra, as medianas indicam essa dificuldade de superar essas metas em 2024. A coluna que mais chama atenção quando a gente segmenta pelas carteiras são a coluna de investimentos estruturados, né, representado pelos FIPs e pelos multimercados, onde nos planos BD 13% conseguiu bater essa meta e no plano CV 4% conseguiu superar a meta. Quando a gente tira um pouco do zoom dessas amostras, a gente também vê que o mercado de multimercados tem passado por um fluxo
de resgates grandes nos últimos anos, isso impacta na gestão dos investimentos, né? Os mercados incluídos dentro desse segmento, que é um mix de renda fixa, renda variável, câmbio, juros, tem passado por essas dificuldades macroeconômicas, e essa foto aqui é um reflexo desses acontecimentos macro, né? Até mesmo a renda fixa, né, que em 2024 acompanhou a alta da Selic e, consequentemente, do CDI, também houve dificuldade de bater as metas do segmento de renda fixa, apesar de ela ter rendido próximo de 10 a 11% no ano, já que essa trajetória foi de alta da Selic, da inflação, foi além do que o mercado esperava como um todo. Saindo da comparação com as entidades fechadas de previdência complementar, aqui nós fazemos uma comparação com as entidades abertas de previdência complementar. As entidades abertas são representadas por bancos e seguradoras que fazem a gestão de planos de previdência, né, PGBL e VGBL, e aqui a gente tem uma amostra maior de comparação, né? Quando a gente faz a comparação dos resultados do plano CV em 2024, em comparação com essas entidades, a gente verifica que o nosso plano rendeu 2,09, né? E dentro dessa amostra que nós temos Bradesco, MetLife, Icatu, MVprev, Unimed, Safra e Brasilprev, nós conseguimos ficar acima de 4 delas, né? E também, consequentemente, pela composição da carteira de cada fundo, nós ficamos abaixo também de 2 delas. Para selecionar os ativos que aparecem aqui, nós fazemos a utilização da ferramenta Quanto, né, que o Edu comentou. A gente tenta buscar desses fundos similaridade com a nossa carteira. Então, fundos que têm a gestão para, assim como nós, poder investir de 0 a 45% em renda variável, de 0 a 20% em estruturado, de 0 a 10% em exterior e 100% em renda fixa, né? Então, a gente tenta buscar outros planos de previdência que também tenham 60% em renda fixa, que tenham 14% em renda variável. Claro que tem um desvio em relação ao que vai sendo feito mês a mês, mas, no geral, né, numa janela de horizonte de longo prazo, a gente tenta trazer carteiras que sejam similares à nossa. Por isso, esses fundos compõem esse comparativo. Quando a gente abrange essa comparação de 2009 até 2024, a gente vê que o resultado tanto do plano CV quanto do plano PRV, né, eles batem o resultado dessas entidades abertas, assim como também bate o CDI e os indicadores de inflação medidos pelo INPC e pelo IPCA. Esse corte de 2009 é por registrar a criação do plano CV e o momento em que o plano PRV foi saldado, por isso a comparação desse período em diante. O que a gente tenta mostrar com esse gráfico fazendo a comparação com entidades abertas que tenham carteira de previdência similar à da Previdata, qualquer uma dessas carteiras, nesse cenário de 2009 a 2024, a gente tem um resultado melhor do que essas entidades, garantindo os resultados e os pagamentos previdenciários. Aprofundando na análise dos resultados, né, como eu comentei, a primeira retrospectiva que nós fizemos daqueles pontos sobre 2024, elas começam a refletir no resultado de cada plano. Falando da renda fixa, no plano CV, o nosso retorno foi de 5,82 contra uma meta de 9,09. Como é composta a nossa carteira de renda fixa do plano CV? Ela é composta por fundos de investimento de renda fixa e por títulos públicos federais. 40% da nossa carteira ela é formada por NTNBs marcadas a mercado, que significa dizer que diariamente esses ativos eles são reprecificados. Então, no momento em que as taxas de juros sobem, a gente sai de um NPC mais 4%, como era no início do ano, e NPC mais 4, 5%, a gente fecha o ano com NTNB mais 6 a 7,5%, essa alta da taxa desses títulos faz com que o nosso preço caia. Quando o nosso preço cai, a nossa carteira desvaloriza por ter essa marcação diária. Isso gerou um resultado no ano de menos 3,46% para essa parcela da carteira de renda fixa. E para as NTNBs marcadas a vencimento, que são títulos que nós só vamos obter o dinheiro no dia que esse título vencer, nós tivemos um resultado de 10,73%. E esse resultado ele responde por 12% da nossa carteira de renda fixa. Então, o principal fator da carteira de renda fixa do plano CV é essa diferença entre a marcação a mercado e a marcação a vencimento. A marcação a mercado ela gera um pouco mais de volatilidade pelo preço mudar diariamente, por isso essa diferença de resultado de menos 3% para 10% da carteira marcada a vencimento.
Os 48% restantes dos investimentos que nós temos, eles são fundos estratégicos de médio prazo e curto prazo. Os fundos de médio prazo são representados por fundos de crédito privado. São títulos que investem em debêntures, em letras financeiras, em operações compromissadas, que têm um prazo um pouco maior, ali de 3 dias úteis até 15 dias úteis para resgate. E os fundos de liquidez curta nós utilizamos para pagamento das despesas do plano. Então, são fundos que têm liquidez de D0 e D1, ou seja, nós solicitamos o resgate hoje, o dinheiro entra na conta hoje ou, no máximo, amanhã. Para o plano PRV, ainda na renda fixa, o nosso resultado foi de 14,31 contra a meta de 9,93. Como eu comentei, o principal da diferença de retorno de 14,31 para 5,82 do plano CV é essa marcação a mercado. Então, a nossa carteira de NTNB ela tem vencimentos para 2040, 2045, 50, 55. Então, dentro dessa carteira de NTNBs, a diferença de precificação de cada título, né, quanto mais longo, teoricamente, maior o risco, gerou essa diferença de retornos. Nossa carteira de renda fixa do PRV é 94% em NTNBs marcadas a vencimento e 6% por fundo de investimentos de renda fixa, também para a gestão das despesas do plano. Para a gestão do segmento de renda fixa, nós fazemos, no mínimo, 2 estudos no ano. O primeiro é um de aquisição de NTNBs. Nós fazemos também semestralmente um estudo de ALM, que é um estudo de casamento entre o ativo e o passivo. Esse estudo gera para a gente o resultado de quanto nós precisamos ter de NTNB para conseguir fazer os pagamentos ao decorrer dos anos. E nesse estudo, nós fazemos uma identificação do volume que nós precisamos comprar de NTNB para o ano. Um segundo estudo que nós fazemos também, no mínimo um estudo por ano, é uma revisão da composição dos fundos de investimento. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma filtragem de todos os fundos que nós temos na carteira, comparamos com os fundos de mercado. A gente sempre tenta fazer um filtro tirando aqueles fundos que geraram um retorno abaixo do que nós esperávamos, ou então um desvio padrão em relação a esse retorno abaixo do que nós esperávamos também. A gente faz comparação do percentual que esse fundo bate do benchmark dele, normalmente o CDI, qual o percentual de tempo que ele consegue bater esse benchmarking. A gente faz análise de risco de indicadores de Sharpe, índice de Sortino, volatilidade, valor em risco. Então, depois que a gente faz a comparação de todos esses indicadores, a gente faz um balanceamento e identifica qual fundo pode entrar na carteira, qual fundo deveria sair da carteira, tentando sempre uma estratégia ótima de relação risco-retorno. Já dentro da renda variável, o resultado tanto do plano PRV quanto do plano CV foi de aproximadamente menos 15%, enquanto o Ibovespa foi de menos 10,37%. Os principais fatores de diferença entre os resultados é a descorrelação que a carteira da Previdata tem em relação ao Ibovespa. Em momentos de alta, nós identificamos que quando o Ibovespa sobe 1%, nós subimos mais do que esse 1%, mas quando a carteira cai 1%, a gente também cai mais do que 1%. Isso, estatisticamente, é um descolamento que nós temos com relação ao Ibovespa, né? Nossa correlação é abaixo de 1, então, em momentos de alta, a gente sobe mais do que o Ibovespa, em momentos de queda, a gente cai mais do que o Ibovespa. A composição da nossa carteira ela é feita somente através de fundos de investimento em ações, nós não fazemos alocação direta em ações, não fazemos compra direta de ativos como Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, a gente não tem essa discricionariedade para escolher esses ativos, nós escolhemos os fundos que investem nesses ativos. Dentro dessa estrutura que nós temos na renda variável, 20 a 25% da carteira ela fica em investimentos passivos, são fundos que replicam o rendimento do Ibovespa, então o Ibovespa subiu 1%, o fundo sobe 1%, um leve desvio, mas sobe com uma correlação muito próxima a 1. O restante dos investimentos é em fundos ativos, que tentam superar o retorno do Ibovespa. Então, ele fica representado por ações de crescimento, que são empresas que ainda têm potencial de valorização dos seus preços, ou ações focadas em dividendos, que são empresas que pagam parte do fluxo que elas geram nos seus resultados, elas pagam aos acionistas e nós recebemos isso como parte do retorno dos investimentos. O desempenho ao longo do ano da carteira de renda variável, nós tivemos os primeiros 5 meses do ano com quedas muito fortes. Foi um período que o mercado estava tentando reprecificar
quantas altas de taxa de juros poderiam ser contratadas pelo Banco Central no decorrer do ano. Então, até que isso fosse definido pelo mercado e gerasse um consenso da trajetória de taxa de juros que nós poderíamos chegar e o quanto que nós poderíamos ficar com taxa de inflação durante o ano, isso gerou muita volatilidade nesses primeiros meses. De junho a agosto, a gente conseguiu recuperar esse resultado. Do resultado negativo que nós geramos nos primeiros 5 meses, nós recuperamos de junho a agosto, mas de setembro a dezembro, aí sim o cenário de pessimismo se consolidou no mercado, tanto na renda variável quanto na renda fixa. A gente viu que na renda fixa a precificação dos títulos aumentou muito de julho até o final do ano, e a bolsa, especificamente de setembro a dezembro, desvalorizou bastante em cima dessas expectativas macroeconômicas. Assim como eu comentei na renda fixa, na renda variável, nós também fazemos estudos de revisão, no mínimo uma vez ao ano, e sempre tentando deixar o segmento mais aderente possível aos objetivos de retorno que nós estimamos dentro do nosso ALM. No segmento de multimercados, né, que é o segmento de maior atenção dentro da nossa carteira, tanto pelo nosso resultado interno quanto pelo resultado do segmento como um todo, como nós mostramos no slide comparativo da Aditus, né? O multimercados é um segmento que ele tem um misto de renda fixa, renda variável, juros e câmbio, ou seja, são fundos de investimento que tentam ganhar na valorização desses ativos, né? Fazem gestão ativa de operações de juros e câmbio para tentar buscar esse alfa, né? Esse retorno acima do benchmark de cada segmento. E o ano de 2024 foi um ano complicado para esse segmento. No plano PRV, nós tivemos o resultado de menos 8,55 e o plano CV teve o resultado de menos 7,29. No plano PRV, a nossa carteira é formada 33% por fundos de participação, 67% por fundos multimercados. No plano CV, 10% em fundos de participação e 90% em fundos multimercados. A nossa carteira, ela obviamente veio de 2023 até 2024. Em 2023 ela teve um resultado positivo. A composição que ela tinha, tanto do quanto a gente aloca no segmento, quanto o quanto a gente aloca em cada ativo dentro desse segmento, ela era uma alocação ótima que estava dando resultados. Essa mudança de cenário de 2024 exigiu que nós fizéssemos mudança nas carteiras também. A gente identificou um resultado negativo no primeiro semestre. Esse resultado, por exemplo, do plano PRV de menos 8,55, ele basicamente foi acumulado nos primeiros meses do ano. Quando nós identificamos que a nossa carteira, medida por métricas de risco, como índice de Sharpe, índice de Sortino, principalmente, que mede os desvios padrão de dias negativos, nós identificamos que, de fato, a gente estava desviando um pouco em relação aos objetivos desse segmento. Então, nós fizemos um ajuste na carteira em julho. Da carteira que nós tínhamos com 4 fundos, nós saímos de 2 fundos, entramos em 2 novos fundos que estavam mais aderentes à proposta do segmento. Com isso, a gente conseguiu reduzir bastante o desvio padrão dos retornos, né? A gente faz uma análise histórica desses fundos dentro do segmento. A gente conseguiu identificar que nos primeiros meses a gente já conseguiu fazer essa redução, que era o nosso primeiro objetivo, que era reduzir o risco, para depois a gente fazer uma melhor otimização e conseguir aumentar o retorno numa janela de médio a longo prazo, né? A gente conseguiu recuperar de julho até outubro. No mês de dezembro, a gente entrou de novo com um resultado pela conjuntura macroeconômica, e em 2025 a gente já está conseguindo um resultado diferente de 2024 até esse mês de janeiro e metade de fevereiro, quando a gente conseguiu apurar. Como eu comentei, esse impacto negativo se deu basicamente até o segundo trimestre, pela essa volatilidade elevada das carteiras. Fizemos essas ações corretivas de rebalanceamento da carteira, redução de ativos voláteis, melhora da relação risco-retorno. E para 2025 nós vamos fazer uma mudança de benchmark do segmento, saindo da meta atuarial e colocando o IHFA, que é o índice de hedge funds da Ambima, que ele é muito mais alinhado aos ativos multimercados. Então, ele tem uma correlação maior com a composição dos ativos que nós temos. A gente pode medir melhor quando a gente está abaixo ou acima desse benchmark, se a gente está performando bem. Por fim, na análise dos segmentos, o segmento exterior foi o segmento mais positivo para o ano. No PRV, nós tivemos resultado de mais 36%, no plano CV mais 38%, muito em conta pela valorização dos ativos de risco no mercado global, né, tanto em Estados Unidos quanto Europa, assim como também
a valorização do dólar quando a gente faz uma análise para o nosso cenário doméstico, né? Ajuste nas carteiras que nós fizemos foi em redução em fundos voltados ao consumo americano, como nós comentamos. A gente fez uma análise de que os Estados Unidos ia caminhar no início de 2024 para uma redução de consumo, né? Provavelmente seguido por uma redução da inflação também, e, consequentemente, num cenário mais à frente, redução de juros. A gente avaliando esse cenário, a gente identificou que era melhor reduzir a posição em consumo americano e nós adicionamos um fundo de investimento que ele traz uma cesta maior de empresas através de BDRs, que são as ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Edu, passo a palavra a você. Obrigado, Felipe. Obrigado, Donato. Sim, deu para, com a dinâmica tanto do Donato quanto do Felipe, para passar talvez um pouco, não do todo, da dinâmica que foi 2024, mas o importante, assim, de tudo isso que nós estamos falando é que 2024, lá no início, né, assim, não dá para desprezar que quando nós montamos as estratégias, nós estávamos num ano que vinha de um ano anterior muito bom, tanto para o plano PRV saudado quanto o plano CV Pré-Data 2, nós vimos no ano 2023 muito positivo. E aí, só usando o plano CV Pré-Data 2, nós vimos de um ano que o CV Pré-Data 2 teve uma meta que é atuarial, uma meta atuarial, né, que exigiu de nós 7% e o plano tinha rendido 14%. Então, nós esperávamos em 2024 difícil, volátil, mas não na magnitude. Encontramos tudo aquilo que o Felipe acabou de mencionar. Fizemos estudos e fizemos prospecção, fizemos alinhamentos e foram revistos ali logo ali pelo meio do ano, 6 meses após. E ao desfazer estratégias, as alocações, quando nós falamos de alocações estratégicas, elas são montadas em veículos, fundos, que são cotizados e as alocações são devolvidas em 30 dias, ou seja, nós fazemos resgate hoje, recebemos D mais 30, D mais 60, D mais 90, ou seja, faz o resgate hoje, recebe daí a 30 dias, com a cota de 30 dias após, ou 60 dias após. Isso é normal, é muito normal. São regras de mercado que qualquer entidade, gestor, enfrenta, totalmente natural, e todas as entidades, fundos, PGBLs, enfim, todos eles enfrentam isso. E aí as entidades elas enfrentam, vou resgatar agora, mas eu tenho que entender como é que vai estar a dinâmica daqui a 30, 60, 90 dias. Então tem que ter um compasso muito positivo, tem que ter um compasso de leitura para entender como é que vai receber mais à frente e vai encaixar mais à frente também. A dinâmica não é tão simples para fazer os realinhamentos, como o Felipe muito bem mencionou, e o Donato também. E, enfim, não justificando nada, conseguimos fazer isso e como o Felipe e o Donato mostraram, as entidades todas passaram por momentos difíceis e agora, já em 2025, falando sobre 2025, que nós vimos em janeiro. Nós entendemos que em 2025 a dinâmica será mantida, não na mesma grandeza de 2024. 2025 será mantida e o nosso entendimento, ao olhar, né, janeiro, fevereiro, e como já estamos aqui no meados, né, para final de março, né, estamos no final de março, né? O resultado que eu tenho não é ainda de final de março, que eu tenho um intervalo de recebimento das cotas. Eu tenho, embora a data hoje
já seja no dia 26, mas eu tenho um intervalo de recebimento do meu fluxo de informações de dias atrás. Então, eu estou falando para vocês com informações que tem um tempo que eu recebo as cotas, as informações que estão posicionadas um pouco atrás. Por isso que eu estou um pouco mais alinhado atrás. E eu tenho a visão de janeiro, um janeiro muito positivo, um fevereiro que já entregou parte dessa variação positiva, pelo menos no plano você vê que a marcação a mercado traz essa volatilidade, questão que no plano PRV já não tem isso, pelo casamento de ativos e passivos, é a menor exposição ao risco. Risco esse que nos debates internos e já aponta também nos estudos que nós estamos reduzindo a parcela de exposição ao risco. Nós estamos reduzindo a exposição ao risco nos segmentos de renda fixa, perdão, de renda variável e multimercados, aumentando as alocações de renda fixa, mas entendendo que no plano CV Previdata 2, a renda fixa por marcação a mercado também oscila. Nós podemos comprar um título a uma rentabilidade boa, muito boa, mas se a taxa de juros e o título subir, essa rentabilidade boa, muito boa, ela pode ser negativa se a marcação do título, a taxa de juros subindo, ela, quando nós falamos, ela abre o título e se desvaloriza, mesmo que ela seja uma marcação excelente. A título de exemplo, se você tem um título que rende 50%, ele vai a 60%, você perde 10%. Em termos de valorização, mas você não está perdendo nada. Se você levar ali na cima, você vai ter 50%. Se cair para 40%, você ganhou a desvalorização de 60% para 40%, você ganhou em termos 20%. Os seus 10%, que tinha desvalorizado mais 10%, que de 50% para 40%. Isso tudo é marcação, somente marcação. Porque levado a vencimento, você vai rentabilizaria 50%. Enfim, é só para dar uma dinâmica teórica da renda fixa, da marcação a mercado, os planos CVs, CDs também. Enfim, toda essa dinâmica, nós estamos reduzindo as exposições ao risco, no que significa as carteiras, os segmentos de renda variável e multimercados, fazendo realocações desses segmentos e também realocações dentro do segmento de exterior, como o Donato e o Felipe muito falaram. Tudo isso nós já vimos muito positivo também colhendo no mês de março. O que eu quero dizer é que nós esperamos um ano também de volatilidade, de oscilações, um ano de 2025 parecido com o ano de 2024, e que não encontramos ali nada para falar que será um ano fácil. Será um retrato de 2024, mas com menos impacto, é o que esperamos, do que nós vimos no ano anterior. Nós estamos trabalhando com muito afinco para reduzir as parcelas de risco e trazer com isso maior estabilidade nas cotas do plano CV Previdata 2 e trabalhando também com grupos internos para trazer maiores opções ao longo do ano e maiores novidades no nosso planejamento estratégico a todos. Eu vou passar a palavra ao Donato Felipe para uma mensagem final, lembrando que os nossos canais de atendimento eles estão abertos ao longo de todo o período do ano. Nós estamos aqui à disposição de todos, agora também pelo WhatsApp. Peço que tudo aquilo que não possamos ter esclarecido e seja enviado para nós, que será um prazer. Nós teremos outros momentos como esse ao longo do ano. Nós pretendemos trazer aqui outras avaliações, pretendemos trazer gestores dos fundos que são geridos
para a Previdata. Então, estaremos aqui gestores de renda fixa, de renda variável, de multimercado, para falar conosco, fazer avaliação dos fundos, dos segmentos, de cenário, enfim, para falar com vocês. E aqui estão aqui colocados nossos contatos. E, Donato, Felipe, por favor. Eu queria agradecer a participação de todos, pela oportunidade também de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre os investimentos e colocar sempre à disposição de todos aí para o que vocês precisarem questionar e dizer que não está faltando luta, não está faltando empenho, às vezes o resultado não chega, mas nós estamos batalhando para conseguir superar as metas. Tá? Qualquer coisa pode acionar a gente por esses canais que o Eduardo bem apresentou. Aí eu estou à disposição sempre de vocês e muito obrigado. Agradeço também aí a participação de todos. Assim como o Donato falou, a gente está sempre disponível nesses canais para poder responder dúvidas sobre os investimentos, sobre a participação de vocês nos planos. Muito comprometimento diário também, a gente sempre está estudando o mercado, entender como as mudanças podem impactar nas nossas carteiras, né? Sempre fazendo reunião com gestores, reuniões internas para entender o que nós podemos fazer sempre para otimizar a performance dos nossos planos. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos todos à disposição dos nossos participantes ativos e assistidos. Muito obrigado.